Hoje nesse vídeo do DP Digital 100, nós vamos analisar por que você precisa estar antenado sobre registro de aposentado. Todo chefe de departamento pessoal deve ter isso bem afiado na sua mente, para que possa estar pronto para responder o empregador caso haja essa situação, caso o empregador ele decida que quer contratar uma pessoa aposentada. Então eu vou estar compartilhando aqui um slide com vocês, onde a gente vai acompanhar junto algumas leis, algumas diretrizes que tratam e abordam esse assunto. Mas a pergunta primária que muitas pessoas do departamento pessoal perguntam é: será que o aposentado ele pode ter carteira assinada? Muitos têm essa dúvida. E como a gente pode ver aí no nosso slide, o primeiro ponto menciona que, analisando a atual legislação previdenciária, não há nenhum impedimento para que o aposentado retorne ao mercado de trabalho. Então não tem nenhuma lei que diz ou que barre o aposentado de ter novamente um registro em alguma empresa. Nesse sentido, na admissão de um empregado aposentado, a empresa procederá normalmente quanto aos registros admissionais. Então, da mesma forma que você registra um funcionário na sua folha de pagamento, da mesma forma vai funcionar aí para um aposentado. E vai ter da mesma forma a anotação na CTPS, se no caso a pessoa ainda tiver a física e você preferir fazer o registro nessa carteira física, você pode fazer. Se não, hoje não é mais obrigatório, né, a pessoa ter esse registro em carteira, até porque você vai estar fazendo dois serviços. Porque quando você envia o evento 2200, que é a admissão de funcionário, já vai lá essas informações. Então o e-social já captura lá como é que foi o registro, quanto que vai ser o salário, data de admissão, tudo isso você já envia, que é o que você registra na CTPS física. Então não há mais necessidade da carteira física e sim da digital. Tanto é que os sistemas operacionais agora de folha de pagamento, eles têm a opção lá de você colocar o número da CTPS, tal, mas se você digitar o CPF e mostrar que a pessoa já tem a carteira digital, então você pode fazer o registro seguindo essa sequência. Também, realização do exame médico funciona a mesma coisa, não é porque é aposentado que vai mudar alguma coisa. Você vai ter que fazer o exame admissional para poder ele entrar, para ver se de fato ele está habilitado, né, para isso. E também você vai ter que fazer o periódico, caso ele intere um ano aí de empresa, você vai ter obrigatoriamente que estar fazendo esse periódico para fazer o acompanhamento até dessa pessoa. Também você vai incluir ele na folha de pagamento. Se você registra, você vai calcular a folha de pagamento dele. Você vai enviar também as obrigações dele normalmente. Se a sua empresa ela é do e-social, você vai ter que enviar ele como empregado, vai ter que enviar o pagamento, vai ter que enviar quanto ele vai receber, tudo normal. Se ainda for obrigado a CFIP, você vai ter que enviar a CFIP. Se a sua empresa ainda não está no grupo 3, né? Se ainda não foi... Então, se a empresa está no grupo 1 ou 2, você já deve enviar essa informação para o e-social. Agora, se você já é do grupo 3, aí você... no caso, a folha de pagamento ainda não está sendo obrigatória, até a data aqui de 24 de julho, né? Então, a partir do próximo mês, vamos começar o fechamento de folha de pagamento para o grupo 3, né? Então, de forma nenhuma, por ele ser aposentado, isenta o escritório de todas as obrigações que ela tem que prestar, né? Como, por exemplo, o RAIS. Se era do grupo 3, nós tivemos aqui de janeiro a julho, né? Janeiro a junho, sem movimentações, né? Sem enviar pagamentos, sem enviar remunerações. Então, no próximo ano, obrigatoriamente, você vai ter que enviar RAIS prestando essas informações, né? Já empresas que já estão enviando para o e-social,
não vai ser necessário estar enviando essa raiz, né? Se a sua empresa já estiver obrigada totalmente a enviar folha ao ex-social. E por fim, quando a questão envolve aí um segurado que ele tem aposentadoria especial ou aposentadoria por invalidez ou por incapacidade agora, a empresa ela deverá tomar certo cuidado. A gente vai explicar isso em um tópico mais à frente, sobre esse ponto de aposentadoria especial e aposentadoria por invalidez ou por incapacidade. A gente vai tratar sobre isso, porque que os empresários, quando for registrar um aposentado, eles devem tomar muito cuidado com isso daqui. Muito bem. Muitas pessoas têm uma dúvida sobre como é que fica a contribuição previdenciária. Por que existe essa dúvida? Ué, porque essa pessoa já está recebendo dinheiro da Previdência. Então será que ela precisa, será que o escritório vai precisar reter esses 11%? Será que a empresa vai precisar reter esses 11%? Bom, amparado no parágrafo 4 do artigo 12 da Lei 8.212, o aposentado pelo regime geral de previdência social que estiver exercendo ou voltar a exercer a atividade abrangida por esse regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições do que trata essa lei para fim de custeio da Seguridade Social. O que isso quer dizer? Quer dizer que não muda. Se você for registrar um aposentado, ele vai ser da mesma forma como se você estivesse registrando um funcionário normal. Você vai fazer as retenções tudo de maneira correta. Com efeito, o empregado aposentado passará a ter o desconto da contribuição previdenciária conforme a tabela da contribuição, tal como ocorre com os demais empregados não aposentados. Então, mesma forma. Entenda que a regra para o empregado normal, para o aposentado é a mesma, você vai recolher a mesma porcentagem. E por imposição do artigo 24 da Lei 8.870, o aposentado pelo regime geral da Previdência Social que estiver exercendo ou que voltasse a exercer a atividade abrangida pelo mesmo ficaria isento da contribuição. Então, existia essa lei, né? Onde o aposentado, se ele trabalhasse, era isento da Previdência. Mas essa regra vigorou só entre 16 de 4 de 94 a 27 de julho de 95. Por quê? Em 28 de 8 de 1995 houve a publicação da Lei 9.032, que alterou essa Lei 8.212, que determina a incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração paga aos empregados. Então, nesse sentido, para a gente compreender, por isso que eu trouxe à tona esse artigo anterior, porque a partir da data de 28 de julho de 95, quando foi publicada essa Lei 9.032, o aposentado que regressou, né, ao mercado de trabalho, ele voltou a contribuir em INSS para fim de custeio de Seguridade Social. Então só para ficar bem explicado, aposentado paga a Previdência como se fosse qualquer outro funcionário. Não muda nada. Outra questão que muitas pessoas têm dúvida é se o aposentado ele precisa comunicar ao órgão previdenciário que está retornando ao mercado de trabalho. Muitas pessoas têm receio de fazer admissão de aposentados, ou então o aposentado vai lá na empresa e não vou te registrar, não sei nem como é que funciona isso. Então como é que funciona? Será que tem que informar? No slide aí mostra assim, o aposentado que pretende retornar ao mercado de trabalho não precisa providenciar qualquer tipo de comunicação ao órgão previdenciário, pois esse regresso não influencia na aposentadoria do empregado, que é mantida no seu valor integral. Mas para a gente contextualizar, como é que isso funcionava? Por uma questão histórica, antes de julho de 75, o segurado aposentado era obrigado a promover a comunicação à Previdência. Então era obrigado, pois o retorno ao mercado de trabalho acarretava a suspensão da aposentadoria. Então era suspendida a aposentadoria dele. E detalhe, de modo que passava a ser pago ao segurado um abono
no valor de 50% da sua aposentadoria suspensa. Então aquele que quisesse continuar trabalhando ou entrar em um novo emprego, ele tinha que informar isso à Previdência e a Previdência rachava pela metade. Então se ela pagasse 1.000, ela ia pagar 500 ali. Mas essa regra era contida no artigo 12 da Lei 5.890, que foi revogado, né? Então, a regra hoje é que o aposentado ele recebe o seu salário integral e recebe também o salário da Previdência normalmente. Então, isso não vai mudar. Vai mudar quando a gente vê umas regras no caso quando a pessoa foi aposentado lá por invalidez ou pelo especial, né? Mas a gente vai abranger isso mais à frente. Outra dúvida que muitos empresários eles têm é no caso de o aposentado ficar incapacitado ao trabalho, seja por motivo de doença, seja por acidente de trabalho. Então, independente dessas situações, será que ele pode receber benefício do auxílio-doença? Bom, como a gente observou no início do vídeo, não há impedimento legal para que o aposentado ele volte ao mercado de trabalho. Então, uma vez que o funcionário ele foi registrado, o mesmo ele vai receber o salário mensal e vai receber a sua aposentadoria pela Previdência. Então, vai receber os dois. Contudo, caso esse empregado aposentado venha a ficar incapacitado por trabalho, seja em qualquer situação, seja por acidente, seja por doença comum, o mesmo não fará jus ao benefício do auxílio-doença. Por quê? E aí daria acúmulo de benefício previdenciário, né? Ele já recebe da Previdência, então não tem como ele requerer esse auxílio para amparar ele. E como é que a empresa ela vai agir nessa tratativa? Então a lei fala que você deve pagar de qualquer forma 15 dias, né, de atestado médico. Então se ele ficar 30 dias afastado, você vai pagar os 15 dias. A partir do 16º dia, o contrato ele vai permanecer suspenso, né? Então a gente não vai seguir os procedimentos que tem que fazer com a pessoa que ela teve um acidente de trabalho e que precisa do auxílio-doença, né? A gente fazia CAT e tinha que marcar perícia, a pessoa ia na perícia, ver se ia ser aprovado. Então não tem mais isso. Por quê? Porque ele já é amparado, a Previdência já paga para ele. Então esse contrato vai permanecer suspenso. E não vai receber o salário mensal do empregador a partir do 16º dia do atestado médico, né? Em vista de já estar recebendo essa aposentadoria. E o fundamento dessa lei, para você se basear, é o artigo 124 da Lei 8.213. Então ela explica lá para nós exatamente isso, né? Que essa pessoa não tem esse direito. Agora chegamos ao ponto inicial do nosso vídeo, né? Quando é aposentadoria especial ou aposentadoria por invalidez. Só para a gente entender aqui o contexto do que é uma aposentadoria especial, ela é uma aposentadoria que beneficia aqueles funcionários que trabalham com agentes nocivos. Exemplo, vou citar aqui, uma pessoa que trabalha numa farmácia de manipulação. A pessoa que trabalha com a farmácia de manipulação, ela lida ali com químicos, né? Então, ela tem benefício, no caso da aposentadoria, por ser especial. Então, ela tem, por assim dizer, um crédito a mais. Então, para ela se aposentar, ela vai se aposentar mais rápido. Por quê? Porque a função que ela está exercendo pode prejudicar a saúde dela de alguma forma. Então, os químicos que ela trabalha podem atrapalhar ela na saúde dela de alguma forma. Então, esse risco, a Previdência entende que a pessoa está num risco, está num ambiente insalubre. Então, ela tem benefícios mediante aquele que não trabalha tendo esse perigo. Por exemplo,
frentista de posto, né, que trabalha ali com combustíveis, toda vez que vai abastecer, não tem jeito, sai aquele odor de combustível, né? Pra nós já é chato, né? A gente vai no posto, vai, abastece, a gente sente aquele cheiro de gasolina, é horrível. Agora imagina para uma pessoa que está lá na bomba direto, ela está abastecendo o carro toda vez, e ela está sentindo aquele cheiro de combustível toda vez. Então aquilo lá atrapalha a saúde com o tempo da pessoa. Então a Previdência entende isso também, ó, essa pessoa está exposta a esse químico, e fora que é inflamável, né? Então assim, ela tem benefícios, então ela pode requerer o direito dela de se aposentar mais cedo. Então essas são algumas situações que eu coloquei aqui, que são pessoas que se beneficiam dessa aposentadoria especial. Elas têm esse direito de se aposentar mais cedo por estar em contato com esses agentes nocivos, né? Agentes da saúde. E até é lógico isso, né? Se eu trabalho em algum lugar que eu não sou exposto a nada que vai prejudicar a minha saúde, está tudo bem. Agora é justo também aqueles que estão expostos, colocando a saúde deles ali a prêmio, receber também um benefício adicional. Eles recebem tanto a insalubridade ou periculosidade da função, bem como esse benefício de ter a aposentadoria mais cedo, né? Então, muito bem, vamos entender aqui o contexto. E no caso do invalidez, né, como a gente já sabe, é uma pessoa que sofreu um acidente que ficou inválida. Então aí o artigo 475 da CLT fala assim, um empregado que for aposentado por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, terá suspendido o seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis da Previdência Social para a efetivação do benefício. Então, a pessoa que ela recebe o benefício por incapacidade, ela não sai da empresa. Olha o ponto 2 aí, ó. Por essa razão, na concessão dessa aposentadoria não é autorizado ao empregador o desligamento do empregado. Então, esse empregado ele fica vinculado à empresa. Porque a Previdência entende que quando trata de aposentadoria por incapacidade, essa incapacidade pode mudar. Então, a Previdência entende isso, que pode mudar. Então, o que a empresa fica fazendo? Ela fica enviando esse funcionário como afastado. E ele vai recebendo os benefícios da Previdência. Aí, continuando aqui, ó, nos termos do artigo 46 da Lei 8.213, o aposentado por incapacidade permanente que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada a partir da data do retorno. Então você que é empresário, né? Você que tem um cliente, na verdade, que é empresário, e esse aposentado por invalidez quer porque quer voltar ao trabalho, no momento que você enviar a informação de que ele retornou ao trabalho, cancelou essa aposentadoria por incapacidade. Então, por isso que esses dois pontos eu vou tratar aqui de uma forma mais específica, para que possa estar te ajudando a orientar o empregador nessa tomada de decisão, né? Então é melhor, nessa situação aqui, mesmo que ele queira, você não aceitar que ele volte ao trabalho. É o melhor para ele. Ou então, se de fato a incapacidade dele tiver melhorado, aí ele quiser, ele pode voltar ao trabalho sem problema. Lembrando que ele vai perder aquele direito. Então, tem que ser muito bem explicado isso, porque infelizmente muitos tentam burlar isso aqui. Tentam colocar o funcionário que está em incapacidade trabalhando dentro da empresa e ele pagando por fora. Ou então até mesmo retornam essa pessoa e a pessoa às vezes continua recebendo da Previdência. Então isso é fraude, né? Isso é crime, isso não pode acontecer. Ele está tirando proveito de um benefício que outras pessoas poderiam também estar se beneficiando. Então, nessa situação e nessa tratativa aqui, ou você analisa a situação do funcionário e vê realmente se ele está apto a voltar para o trabalho ou não. E como é que eu provo isso perante uma fiscalização de que ele voltou a trabalhar ou que prove para a Previdência? O ASO.
quando você fizer o atestado de saúde ocupacional, ele vai dizer se aquela pessoa está apta ou não para voltar. Então, com esse documento, com esse laudozinho que eles vão te passar do exame, você comprova que você reativou esse funcionário porque ele estava em perfeitas condições para trabalhar. Agora, se a pessoa estiver afastada, aí não é interessante retornar ela ao serviço, né? E no caso da aposentadoria especial? No que tange a aposentadoria especial, determina o artigo 8, o parágrafo 8 do artigo 57 da Lei 8.213, a aplicação do disposto do artigo 46. O segurado aposentado que continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos constante na relação referida no artigo 58 dessa lei, o aposentado por incapacidade permanente que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada a partir desse retorno. Então, a pessoa foi e se aposentou com esse benefício de aposentadoria especial. E ele retorna, ou ele volta à atividade que prejudica a saúde dele, que é o que eu mencionei aqui, que são os agentes nocivos, ela perde o direito. Isso faz sentido, né? Por quê? Porque ela se beneficiou de um benefício, né, da Previdência, onde ela se aposentou mais cedo por motivo de estar ali com agente nocivo. E ela, depois de aposentada, mesmo assim, por esse benefício especial, ela volta e continua trabalhando. Então, nessa condição aqui não pode. O trabalhador de forma nenhuma pode exercer atividade que sujeite ele novamente a agentes nocivos, né? Então, de forma nenhuma você deve registrar um segurado especial nessa situação, né? Quando for aposentadoria especial. Agora, se ele for exercer uma função que não tem nenhum risco à saúde, aí ele pode ser registrado sim, não tem problema nenhum. Então, para a gente resumir aqui o que a gente viu nesse vídeo, aposentado pode ter carteira assinada? Sim, sem problemas. Você pode registrar ele sem dor de cabeça. Outra dúvida que muitas pessoas têm, que foi respondida aqui: como é que funciona a contribuição previdenciária? Da mesma forma dos outros, não muda nada porque ele é aposentado. Tinha apenas uma lei, né, que de 16/4/94 a 27 de julho de 95, que durante esse período os aposentados ele não tinha incidência. Mas agora a lei que vigora desde 28/8/95, né, 28/7/95, a partir daí todos têm a sua contribuição previdenciária recolhida, né? Não precisa esse aposentado informar para a Previdência que ele está retornando a trabalhar, não tem problema. Você vai enviar essas informações ao Rede Social, a Rede Social já vai saber disso. Então, não precisa você nem pedir para o aposentado fazer isso, como acontecia antigamente, que tinha que informar e ainda era reduzido de 50%, né? E também quanto ao acidente de trabalho e motivo de doença. Então, caso ele venha, o empregador só paga 15 dias. O restante ele já vai estar recebendo da Previdência, não tem problema nenhum, não tem nada a ser feito, e sim só enviar aí o evento mostrando que ele vai permanecer suspenso durante o período que o exame mostrar, né? E auxiliar os empregadores sobre essa questão da aposentadoria especial e por invalidez, né? Então, isso pode atrapalhar. Ele talvez teve que lidar, teve que ir lá fazer perícia, teve todo um trabalho para depois efetivar ele na empresa, e talvez ele pensou que ia continuar recebendo da Previdência e não vai. Então isso aí vai gerar um problema muito grande para o funcionário. E no caso da aposentadoria especial, né, a gente viu aqui que tem alguns critérios que tem que ser seguidos. Então, com esse vídeo você está habilitado para poder registrar esse funcionário que aparecer para você, que o empregador quiser registrar, que seja aposentado. Continue acompanhando os nossos vídeos para que você se torne um chefe de departamento, pessoal.